bastidores da TV, lançamentos do cinema e muitas fofocas no podcast Fofoca do Dia, disponível diariamente em sistemampa.com.br. Oi, gente, tudo bem? Vamos começar com as notícias? Então, essas duas separações bombásticas que aconteceram nesses últimos dias, né? Gustavo Lima, Andressa Suíta e Luan Santana e Jade Magalhães. Bom, tá todo mundo ainda meio chocado com o fim do relacionamento dos casais. Luan Santana e Jade Magalhães, principalmente agora, que foi o último que anunciou, né? Os últimos. A influenciadora anunciou aos seguidores sem entrar em detalhes sobre a separação após 12 anos juntos, estava noiva, foi pedida em casamento por Luan Santana em Portugal e estava com o casamento marcado para o ano que vem, por causa da pandemia, seria este ano, o casamento pulou para o ano que vem e acabou dançando. Entretanto, fontes próximas ao ex-casal informou que o término não é novidade, já que isso aconteceu várias vezes, do Luan Santana e a Jade terminarem. Abre aspas, o casamento não vai acontecer mais não, afirmou o informante, né? Fecha aspas. Alegou ainda que o casamento de Luan e Jade, adiado por conta da pandemia, teria esfriado após idas e vindas. Não acredito muito nisso não, nessa questão de idas e vindas não. Os dois foram morar juntos, a convivência na quarentena foi ruim para eles. A Jade já não é mais aquela moça que era apenas a namorada que ele encontrava de vez em quando. Foram morar juntos, ela amadureceu, 12 anos, né, gente? Criou o seu próprio nome, né? Ganhou seguidores. E a última vez que Luan Santana e Jade foram vistos juntos em público foi nos bastidores da live que ele fez no final de setembro. A proximidade que o cantor criou com a carioca teria enciumado Jade, a Júlia B. Eles gravaram um clipe juntos, o clipe é mega romântico, eles fizeram toda a encenação como se fosse um filme, gente. O pessoal falou que ela ficou meio se insinuando pro Luan Santana, contar isso pra Jade. Enfim, gente, olha, fofoca, viu? Bom, a mais intensa delas aconteceu após a gravação do clipe Inesquecível. Segundo Léo Dias, pessoas presentes durante as filmagens perceberam que Júlia teria dado em cima do Luan Santana. Desde então, ela vem sendo apontada como o suposto pivô da separação. Mas a assessoria de Júlia diz que ela está fora disso, que apenas tem promovido a música dela com Luan Santana, nada a ver com relação com Luan, até porque dizem que ela tem um namorado. Não sei se continua namorando. Enquanto isso, Luan Santana embarcou para o México para compor novas músicas em espanhol. Ele vai lançar um CD, sei lá, ele vai lançar um DVD, todo com músicas em espanhol. Enquanto Jade foi para a casa da família dela. O cantor disse que vai se manifestar em relação à separação só depois lá no México, que ele disse que vai falar. A Jade fez uma publicação onde ela colocou o carinho que ela tem pelo Luan Santana. Ela disse o seguinte, primeiro foi a Júlia B, diz que, questionado pelo apresentador e tal, ele foi entrevistado, o cantor desconversou sobre Jade, quando perguntaram sobre a Jade, porque já começaram a perguntar sobre o Eduardo, que é o namorado da Júlia B. Bom, enfim, Luan Santana, né, respondeu educadamente, graças a Deus, depois desse susto, parece que a vacina está aí. Já saiu umas notícias e a gente nunca sabe se é real, mas a gente torce sempre com as melhores expectativas. Isso aqui é ele falando, perguntaram para ele até sobre o coronavírus. Mas enfim, o que a gente quer saber não é o coronavírus, o que o Luan Santana pensa. A gente torce sempre pelas melhores expectativas. É muito bom ter pessoas que a gente ama. Estava com a minha família agora, tá tudo bem. Respondeu o músico sem citar o nome de Jade Magalhães.
Os fãs ficaram com a pulga atrás da orelha, decidiram investigar e perceberam que Jade deu unfollow na internet em Julia B. Embora a cantora continue até hoje seguindo a estilista, a Jade. Seguidores também notaram que Jade não estaria mais usando aliança de noivado em suas fotos recentes. Eu sempre acreditei no amor, abre aspas, eu sempre acreditei no amor e nas coisas mais puras e lindas que ele nos proporciona. Durante esses 12 anos dancei e me joguei de cabeça até a música acabar. Com o coração apertado, venho aqui compartilhar o fim da minha história com Luan Santana. Preciso aceitar e seguir em frente. Me sinto tranquila e em paz por ter dado o melhor de mim até o fim, declarou ela. Algumas situações nem sempre são da maneira que gostaríamos que fosse. Difícil isso, né, gente? Nem sempre foi da maneira que gostaríamos que fosse. O que mais que ela falou aqui? Deixa eu ver. A vida continua e chegou a hora de renascer. Não tenho palavras para agradecer as mensagens desejando o meu melhor e também aqueles que sempre estiveram ao meu lado. Obrigado por todos esses anos de tanto carinho. Com amor, Jade. Gente, ela é muito apaixonada pelo Luan Santana. De repente eles voltam, né? Quem sabe? Que pena. Eu fico triste com o final de relações. Gente, muita história rolando em relação ao fim do casamento do Gustavo Lima. Acontece o seguinte, ontem o Léo Dias publicou que a Jade, já estou até misturando as relações, que a Andressa teria desistido de pedir 30% da fortuna do Gustavo Lima. Acontece o seguinte, a Jade, gente, estou com a Jade na cabeça. A Andressa Suíta, quando ela foi se casar com o Gustavo Lima, eles assinaram um termo de separação total de bens. Mas existe uma cláusula nesse contrato que ela assinou, de que nenhum podia trair o outro, porque se isso acontecesse, haveria uma quebra de contrato. Então, o contrato foi quebrado. O Gustavo Lima mentiu. Ele mentiu para o público todo, mentiu em rede nacional, falou que não houve traição, que não aconteceu nada disso, que são coisas que vêm acontecendo há muito tempo, larararará. Só que ele mentiu feio, porque a ex-mulher do Dudu, jogador de futebol, ela disse que eles se conheceram, ficaram juntos sim, conheceram na casa do Leonardo e que eles ficaram juntos lá a primeira vez e depois eles se encontraram mais umas 3 vezes em outros locais, não foi mais na casa do Leonardo, que não tem nada a ver com essa história, né? Aconteceu na casa dele, mas nada a ver com essa história. E agora, em relação à questão judicial, é o seguinte, gente, esse tipo de ação envolvendo vara civil, no caso separação, no caso envolvendo crianças, tudo isso corre em segredo de justiça. Que a Andressa entrou na justiça já, com certeza, e essa questão da quebra de contrato aí também, não sei o que vai acontecer não, vamos aguardar e ver o que vem por aí, tá? Eu fico por aqui com essa notícia, mas se eu tiver uma notícia nova, eu conto aqui ainda hoje para vocês, tá bom? Bom, gente, após a saída do jornalista Márcio Gomes, que estava na Globo há 24 anos, ele pediu demissão para ir para a CNN Brasil. A jornalista Sandra Nemberg pode ser a próxima a anunciar publicamente sua saída rumo à CNN Brasil. Bom, a emissora estaria com alvo mirado na profissional, a CNN, e, de acordo com informações, a CNN estaria pensando em oferecer para Sandra Nemberg um grande projeto que contempla uma revista eletrônica diariamente nas manhãs do canal, além de um programa aos sábados, justamente um pouco do que ela fazia na Globo, mas acabou sendo retirada, todo mundo já sabe dessa história. E, para quem não sabe, Sandra Nemberg, durante 15 anos, comandou o jornal Hoje, mas foi retirada da noite para o dia para Maju Coutinho
tomar o seu lugar. Então, ela foi muito criticada, a Maju, por causa disso, né? Mas, gente, é uma situação delicada, né? A gente não pode nem falar nada, porque a gente, primeiro, não está lá para ver o que está acontecendo. E, segundo, é uma situação delicada para a Maju. Ela ganha uma promoção e não pode aceitar por causa da Sandra, que aí eles vão ter que tirar a Sandra, mas se ela não aceita, fica mal para ela. Se ela aceita, fica mal para ela do mesmo jeito, então é complicado. Nos bastidores, é de conhecimento a insatisfação da Sandra Annenberg, que está praticamente só no Globo Repórter agora, né? E de acordo com o Alessandro Lobianco, aliás, participa do programa da Sônia Abrão, a Globo já estava pensando em repaginar para uma versão mais jovem o Globo Repórter. Então, tanto Glória Maria como Sandra Annenberg poderiam ser dispensadas do Globo Repórter. Bom, se estiver circulando essa notícia, se ela realmente for verdade, mais uma razão para Sandra Annenberg aceitar essa proposta da CNN. Ela sai pela porta da frente, vai abrir mão da Globo para ir justamente para o canal que tem feito a limpa de profissionais na emissora carioca. Mas vai sair bem, até porque, como eu acabei de falar, existe a possibilidade até dela ser tirada do Globo Repórter. E a Glória Maria também. E aí? Como é que fica Sandra Annenberg nessa história? E a Glória Maria? Como é que fica nessa história? Vamos aguardar. Bom, gente, continua a briga pela audiência também na televisão aberta, né? E os telespectadores no domingo, o The Voice Kids, gente, terminou, né? No domingo. E o The Voice no domingo retrasado. E foi a pior audiência da final de um The Voice Kids até hoje que a Globo transmitiu. The Voice Kids teve uma audiência baixíssima. E a Globo, então, acabou o The Voice Kids, ela tinha que estrear com algum outro programa. E aí ela estreou a Escolinha do Professor Raimundo Nova Geração. É um produto novo, né, vamos falar assim. Mas a audiência não mudou. Ficou a mesma coisa, baixa. Audiência, mesma coisa, não mudou nada. Para quem não lembra, com a série de alterações promovidas por causa do coronavírus, o reality da Record terminou com a pior audiência da história para uma final com 9,3. Hoje a Escolinha repetiu praticamente, domingo a Escolinha praticamente repetiu os mesmos índices, mesmo tendo historicamente audiência menor que o The Voice Kids. A Escolinha já começou derrubando a audiência deixada pelo Esporte Espetacular, que se aproximava dos 10 e ficou com média de 9 pontos. Bom, a maior surpresa do dia foi para o programa A Hora do Faro, que explodiu nos índices com a grande repercussão da Fazenda, que entrou para dentro do programa, começando tecnicamente empatado, mas atrás do SBT. Mas não deu outra. Pela primeira vez, depois de meses, a atração do Rodrigo Faro, o programa dele, conseguiu superar o programa da Eliana. O programa do Rodrigo Faro marcou 9 pontos contra 7,6 de Eliana no programa dela. A queda do Faro aconteceu justamente com a chegada do Domingão do Faustão, com quem dividia o público. Então, é isso. A audiência do programa do Rodrigo Faro subiu, da Eliana desceu, mas por causa da Fazenda. Já comentei isso aqui também. O programa do Faro acabou. O programa do Faro agora é Fazenda, e depois que acaba a Fazenda, começa o Canta Comigo, Tim. Então, a hora que acabar a Fazenda e acabar o Canta Comigo, Tim, o que vai passar no programa do Rodrigo Faro? Como que vai ficar o programa dele? Eles já devem estar pensando nisso, porque os 2 programas vão acabar no final do ano. E aí, o ano que vem, tem que ter uma grande estreia no programa dele, porque o programa do Rodrigo Faro não estava bom, não.
Aliás, não tá bom, nem ele apresentando a Fazenda, assim, dentro do programa dele. Eu, particularmente, não estou gostando muito do Rodrigo Faro ultimamente. Eu não sei por quê, ele está estranho, está diferente, não sei, não está convencendo, está soando falso, não sei. O que está acontecendo com o Rodrigo Faro? E não sei como é que vai ser o programa dele quando acabarem os programas que ele está colocando dentro do programa dele, né? A Fazenda e o Canta Comigo. Gente, olha, agora eu vou falar do William Bonner. Pois é, o William Bonner tem enfrentado dificuldades para apresentar o Jornal Nacional. Incrível, né? Depois de tantos anos, ele começou a enfrentar uma série de erros durante o noticiário. Então, e por diversas vezes ele tem sido obrigado a pedir desculpa no jornal por informações equivocadas ou trocas de nomes, e isso acabou virando pauta de reunião interna dentro da Globo. Segundo o Alessandro Lobianco, ele tem uma participação no programa da Sônia Abrão, ele diz que o William Bonner levou uma bronca da direção da emissora, porque diante dessa situação a credibilidade do Jornal Nacional tem sido colocada em jogo. E o apresentador também é editor do jornal. Vale ressaltar que o William Bonner já documentou como será sua saída da bancada. Em uma das cláusulas do contrato dele, que eu já comentei isso aqui também, que ele assinou, quando decidir se aposentar, ele terá que avisar com 18 meses de antecedência, 18, hein, gente, para que a Globo possa conseguir um substituto à altura. Diante dos ataques que ele tem recebido, muito, ameaça de morte, ataque, por causa, dos apoiadores do Jair Bolsonaro, ele é muito criticado. O comunicador decidiu, então, dar adeus às redes sociais definitivamente, onde ele costumava interagir. Ele parou um tempo, voltou e agora ele resolveu que não quer mais, acabou. Ele contou que estava precisando ir viver a vida real, longe do campo de guerra que virou a internet. Abre aspas, disse William Bonner. Acabou a graça para mim, fecha aspas. Disse ele que é duramente xingado todos os dias como representante da Globo em meio à polarização política que virou o Jornal Nacional, né? Que virou um ataque velado também ao atual governo. E em alguns momentos o jornal ficou até chato de assistir, porque estão exagerando. E aí começa a incomodar as pessoas, porque o jornal perde aquela coisa da imparcialidade. Enfim, William Bonner, gente, está de saco cheio. Vamos ver quanto tempo que ele vai aguentar. Ele tem 18 meses para falar que quer sair. Vai saber se ele já não falou, se ele já não deu o sinal. A gente aqui não sabe, mas já pode ter dado o sinal, porque está com cara de quem já deu o sinal que quer sair da bancada do Jornal Nacional. Bom, gente, olha, com a separação do Gustavo Lima, a Malu Ohana, com quem eles estão falando que o Gustavo Lima picou, traiu a Andressa Suíta, pois é. Ela deu uma entrevista e ela falou que conheceu o Gustavo Lima na casa do Leonardo. E ela ainda comentou que lá estavam o Zé Felipe e a namorada Virgínia. Aí os dois não gostaram de ver os nomes deles envolvidos nessa questão. E saíram em defesa do Gustavo Lima. A namorada do Zé Felipe, a Virgínia Fonseca, confirmou a presença da Malu Ohana numa social que eles fizeram na casa do Leonardo, mas ela disse que o Gustavo Lima não estava lá. Abre aspas. Ela foi no sítio, ela está falando da Malu Ohana, ela foi no sítio em que nós estávamos e era só nós. Não tinha Leonardo e nem tinha Gustavo. Era só resenha de amigos. Ela foi porque estava ficando com um amigo nosso. Ninguém convidou. E ela foi porque esse amigo perguntou se podia levá-la. Fecha aspas. Virgínia negou ter qualquer tipo de relação com Gustavo Lima. Abre aspas.
Só vi o Gustavo uma vez na minha vida, que foi no dia em que descobri a minha gravidez. Ele foi buscar o Leonardo para jogar futevôlei. Essa foi a única vez que eu vi o Gustavo. Ele nunca foi em uma resenha que a gente fez ou faz e nem cheguei nem próximo de ter qualquer intimidade com ele. Para então agora essa mulher vir dizer que ficou com ele numa resenha nossa. Resenha é festinha, né? Pelo que eu estou entendendo. Eles chamam de resenha. Bom, o Zé Felipe também saiu em defesa do Gustavo Lima. Abre aspas. Lembrando que isto aqui não é se defender. Estou apenas falando a verdade mesmo. Uma coisa que me incomoda é mentira. Aproveitar um momento tão delicado para se promover em cima dos outros, isso é muito feio. Não sei de onde ela teve a capacidade de mentir um negócio desse quando há outras pessoas envolvidas. Achou que ninguém ia desmentir? Ela quer ibope? Quer fama? Quer biscoito? Ou só não marco ela aqui porque não quero dar isso para ela? Isso jamais aconteceu. É tudo mentira. Zé Felipe destacou a exposição frente ao momento delicado do Gustavo Lima, em cima da dor dos outros, porque uma separação é difícil. Abre aspas de novo. Peço desculpas ao Gustavo e Andressa por ela ter associado a resenha, ou seja, a festinha, como um meio de causar essa pandemia, como um meio de causar essa polêmica e falar pandemia. Se soubesse que era assim, jamais teria aceitado ela na nossa resenha, na nossa festinha. Ou seja, gente, eu não acredito em nada que esse povo fala. Sinceramente, nada. Porque Gustavo Lima disse que não traiu. Agora apareceu a moça falando, fiquei com ele sim, e várias vezes. Então parece que tem fotos. Então, gente, não dá para acreditar nesse povo, não. Sinceramente, não dá mesmo. E também, mala, se for verdade ou mentira, tanto faz. A separação já aconteceu. Se a traição aconteceu ou não, não sei. Se foi por causa disso também, não sei. Acredito que não. Não acredito que traição, esse povo pula cerca e continua casado. Não acho que ela seja o pivô do final do casamento. Ela pode talvez ter feito ele pensar mais sobre a relação dele com a Andressa, alguma coisa assim. Mas ser pivô de separação, não acredito nisso também. Mas que eles ficaram juntos, que houve a traição, isso eu acredito sim. Gente, eu tento mudar de assunto, mas não tem jeito. Esse assunto está em todos os lugares que eu mexo, que eu reviro, que eu procuro. Gustavo Lima se revoltou com o áudio da Malu Ohana, que supostamente confirma a relação que ela teve com o sertanejo antes do anúncio do fim do casamento. Ela disse que os dois ficaram juntos, né? Ela deu essa entrevista umas 4 vezes, se conheceu na casa do Leonardo, agora foi desmentida pelo filho do Leonardo. O Gustavo Lima disse, abre aspas, calúnia e difamação, 3 pontinhos, a todos os envolvidos nesse absurdo que estão querendo me colocar, ponto, se preparem, fecha aspas, disparou Gustavo Lima. Lembrando que a Malu Ohana afirmou em áudio, em vídeo, ter saído com o cantor umas 4 vezes nos últimos 2 meses, em entrevista para a jornalista Fabiola Reipert. A empresária engatou romance por acreditar que Gustavo Lima estava solteiro, foi o que ela disse. Abre aspas, sim, ficamos algumas vezes, umas 4 mais ou menos. Em conversa por áudio, ela afirmou ter encontrado com Gustavo na casa do Leonardo pela primeira vez em Goiás. Abre aspas, faz uns 2 meses mais ou menos. Agora não estou ficando mais com ele, por enquanto, ainda não. Fecha aspas. Bom, na segunda-feira, Andressa Suíta e Gustavo Lima também tiveram nomes envolvidos em uma polêmica com relação ao divórcio. Bom, a assessoria do artista negou. Eu não sei de onde a coluna está tirando essas informações, a qual nenhuma delas procedem. Estão colocando informações que nunca procedem, nunca procederam e ainda criando informações falsas. Nosso jurídico já está tomando devidas providências. Bom, Gustavo Lima se pronunciou recentemente da suposta relação com Malu Ohana. O cantor nunca havia encontrado com ela, disse ele. Como que uma pessoa dessa faz isso, disse ele?
Uma coisa que nunca aconteceu, nunca vi na minha vida, nunca, juro pelos meus filhos. Disse o Gustavo Lima, tá? Gente, então é isso. Agora, vamos aguardar. Vamos ver quem tá mentindo, né?